tudo bem com vocês? Eu sou a Andréia e este é o Resenhando com Gabi. Hoje a gente vai falar do 10º episódio de Lovely Writer. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixe seu like neste vídeo e compartilhe muito o vídeo com seus amigos. Bora pro vídeo, resenheiros! Meu Deus, o Ginny e o Nubs tá pior que casal de novela mexicana com tantos obstáculos atrapalhando eles ficar juntos. Agora vem os fãs da série que o Nubs trabalha, que vai tentar atrapalhar os dois ficar juntos de novo. Mas que saco que ninguém deixa eles dois em paz, não é verdade? Antes que eu conte pra vocês como tudo isso está acontecendo, deixa nos comentários se você assistiu o episódio 10 de Lovely Writer, se você gostou e principalmente o que você tá achando dos haters que o Ginny e o Nubs estão sofrendo dos fãs. Coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês. O link pra vocês assistir o episódio está na descrição, gente. Vocês me perguntam sempre nos comentários. Cliquem na descrição que vocês vão clicar no link e vai direto pra página pra vocês poderem assistir o episódio. Tudo bem? Já no começo do episódio, a gente vê que o clima na casa do Ginny está péssimo. O pai dele não olha na cara dele, ele não olha na cara do pai dele, a mãe dele tá calada, o irmão dele também, e na casa do Nubs não está diferente. Então, as duas famílias estão meio que cada um no seu quadrado. E a gente vê que a mãe do Nubs está colocando o lixo pra fora e ela vai pra aula de dança, que ela sempre vai junto com a mãe do Ginny. Só que as duas não conseguem uma olhar na cara da outra pra conversar por causa do que aconteceu, da revelação dos filhos. Que eu achei meio tonto da parte delas, porque quem namora é os filhos, então as duas não tinham que ficar constrangidas. E elas ficam meio que se evitando durante toda a aula. E no outro dia, o Ginny levanta, a mãe dele pergunta se ele vai comer, ele diz que não. E ela fala pra ele que mais tarde ela quer sair com ele. E ela leva ele pra tomar chá. E enquanto ela tá fazendo o chá, o Ginny fala pra ela assim, que quer falar com o pai dele. Aí ela diz assim pra ele que ele precisa dar tempo ao pai dele. Que ele vai ouvir ele, mas ele precisa dar tempo também. Antes que ele queira que o pai dele entenda ele precisa entender o pai dele, os motivos do pai dele. E ele diz que ele sabe que o pai dele não é irracional, mas ele quer saber quais são esses motivos. Lembra que eu falei no vídeo passado que eu acho que o problema do pai do Ginny é exatamente o medo? Eu ainda continuo achando isso e vocês vão entender o porquê. E a mãe do Ginny serve o chá pra ele e enquanto ele tá tomando chá, ela diz que ficou em choque com a notícia dele estar com o Nubs. Só isso que aconteceu. Ela pede desculpa, mas ela ficou em choque, ela não sabia o que fazer na hora. E aí ele toma o chá e ela fala pra ele fazer o chá que ela acabou de fazer. Só que ela fez com tanta calma o chá ali, bem tranquila. E ele não, ele já faz tudo correndo. E a hora que ele toma, ele diz que tá horrível. E ela fala pra ele assim que ele não terá ela pra fazer chá pra ele pra sempre. Aí você vê que ele fica emocionado. E que quando ela não estiver mais com ele, e ele fizer um chá ruim, o que ele vai fazer? Ele tem que continuar fazendo até o chá ficar bom. Se ele tá entendendo o que ela tá falando. E ele diz que sim. Aí ela diz que ela e o marido dela ama muito os filhos. E tudo que eles fizeram pra ele foi pensando no bem dele, por amor. E ela diz que ama o marido dela e ama o Ginny. Aí ele fica com aquela coisa assim, sabe? Ele levanta do lugar dele, vai lá e abraça ela. Aí todo choroso, ela abraça ele começa a chorar. E ela diz que ama ele. É um momento muito bonito dos dois. Aí volta pro pai do Nubs, ele tá no jardim, a esposa dele chega e pergunta o que ele tá fazendo. Ele diz que se ela se lembra da árvore que eles dois brigou num leilão. Ela vê que é a árvore bonsai e ela diz que sim, que ela brigou muito com ele por causa daquela árvore. E ele fala que se soubesse que eles dois acabariam casando e ele continuaria sendo dono da árvore, ele não teria brigado com ela naquele dia, que foi o dia que os dois se conheceu. Aí ela fala assim, por que você trouxe isso à tona agora? E ele olha pra ela e fala assim, você tá vendo essa árvore? Aí ela fala, sim, a gente vem podando bonsai há anos. Você não acha que já tá na hora da gente deixar ele crescer livremente? Que ele tá se referindo ao Nubs. Aí o Nubs tá no telefone com o Ginny, perguntando se ele está bem, e o Ginny pergunta pra ele se os pais deles não aceitar os dois namorar, se ele vai terminar com ele. E o Nubs diz que não importa o que aconteça, ele continuar sendo o namorado dele. Aí o pai dele chama, ele diz pro Ginny que vai falar com o pai dele, chega na sala, tá o pai, a mãe e o irmão dele. E aí o pai dele senta pra conversar com ele e pede pra que ele conte tudo. E aí ele conta tudo do começo, que ele gosta do Ginny desde criança, que o pai dele nunca perguntou por que ele não tinha uma namorada. Ele fala, não vai me dizer que é porque você estava esperando o Ginny. Ele fala, eu já namorei outra pessoa, mas nunca estive com ela. Eu sempre estive esperando o Ginny. Aí ele fala, mas isso é impossível. Ele fala, não é.
E ele conta como ele chegou até o Dini através da série, como o Tom pediu pra ele morar com o Dini, e o Dini permitiu pra cuidar dele, mas o Dini não lembrava que era ele. Tudo isso ele explica pro pai dele. Aí o pai dele fala assim pra ele: você ama o Dini? Ele fala que sim. Aí ele fala: olha, a nossa família tem negócios. E a gente faz negócios e transações com outras pessoas. E a gente tem que cuidar da imagem e da reputação da nossa família. Isso pode prejudicar essa imagem. Aí o Nubs já fica triste. Aí o pai dele fala: mas você é nosso filho. E eu conversei com a sua mãe e não vamos falar mais nada sobre a sua relação com o Dini. Aí ele fica todo eufórico, todo feliz. E o irmão dele fica comemorando. Aí o pai dele fala assim: nossa, você está tão feliz agora, e se eu não tivesse concordado? Ele: ué, se você não tivesse concordado, eu ia negociar com você, eu ia conseguir o terreno que você tanto quer. Ele: como você sabe que eu quero esse terreno? Ele: eu tenho minhas informações. Aí o pai dele fala: então você se garante que você consegue o terreno? Aí ele fala assim: não, você não pode mudar de conversa agora não, pai, você já deu sua palavra. Aí ele fala assim: não, você não quer negociar? Aí ele pega e fala assim: então faz assim, se eu conseguir o terreno, você vai conversar, vai me ajudar a convencer o pai do Dini. Tudo bem? Você vai lá falar com ele. Aí ele faz tá bom. Se você não conseguir o terreno, fica por sua conta. E os dois dão uma risada e fecha o negócio ali entre eles. Aí ele fala: me passa o dinheiro que eu vou conseguir o terreno. E a mãe do Nubs se levanta, senta do lado dele e pede desculpa porque ela ficou chocada com a notícia também. E não soube ter uma outra reação, mas que ele é filho dela e ela tem o Dini como um filho. E ela ama os dois, então ela quer que os dois sejam felizes e que ele cuide muito bem do Dini. Aí ele abraça ela e diz que vai cuidar bem do Dini, que ela não precisa se preocupar. Aí volta pra casa do Dini e a gente vê um diálogo dele com a mãe do Dini, que eu achei assim que foi um diálogo que fez a gente entender bem o motivo do pai do Dini ter tido aquele ataque. Na hora que a esposa dele chega perto, ele pergunta onde o Dini está. Ela diz que ele foi dormir. Aí ele pergunta se ele comeu. Ela diz que ele não quis comer. E ele diz que está preocupado e que está com medo. E ela fala pra ele: mas por que você tem tanto medo? Aí ele explica pra ela: ele quer que os filhos dele tenham o melhor da vida. Tenham uma vida bem melhor do que a que ele teve. E ele não quer que o Dini seja apontado, seja maltratado, seja humilhado, desprezado pelo preconceito e principalmente que odeiem ele pela escolha do amor da vida dele. E aí a mulher dele fala assim pra ele que os tempos mudaram. Ele diz que não, que as pessoas dizem isso, mas não mudou totalmente. Por mais que digam isso, ele ainda tem medo pelo que ele passou. E aí que ela pergunta pra ele assim: você ainda se lembra daquela época? Da época que você gostava de garotos? Aí ele fica emocionado, ele começa a chorar. Ele não consegue falar pra ela sim ou não. Aí ela fala assim: porque aquela época era a época que você mais queria. E aí ele começa a chorar e ela abraça ele e ele diz que está com medo. E aí ele chora muito abraçado com ela. E eu acho bonito o amor que ele construiu com a mãe do Dini e a relação e o apoio que ela dá pra ele. Então é muito bonito você ver que ele foi muito honesto com ela. Ela sempre soube que ele tinha um namorado, ela sempre soube da sexualidade dele, mas ela esteve com ele. E isso é muito amor pra uma mulher, gente, porque a gente vê muitos casos em que a mulher fica revoltada, larga, xinga, humilha, faz faz um monte de coisa. Né? Acontece lá em My Day que grava o casal junto e posta na internet. Então expõe as pessoas. Eu acho que a relação dos dois é uma relação muito bonita. É uma relação de companheirismo mesmo. A relação deles é um casamento bonito, é uma união muito bonita, de amor mesmo. Eu acho assim que o pai do Dini, o problema dele todo era o medo mesmo, gente. A gente não sabe o que ele passou, a gente não mostra na série, mas ele deve ter sofrido muito, então ele tem medo de o filho sofrer isso, como ele mesmo fala, ser odiado e desprezado. E eu fico com dó, porque é um momento assim que você vê como que a pessoa se anula por causa do preconceito. Ele anulou uma parte dele por causa do preconceito. Você ser você mesmo. O pai dele a vida inteira manteve isso guardado, quem ele realmente era. Um homem que é casado, tem filhos, mas que ele namorou garotos. E que não importa se ele conhecer um cara e gostar dele, ele pode ficar com ele. Ele se anulou pra isso. Ele só teve que manter a imagem de homem hétero casado com filhos. E homem de negócio. Então a gente vê ali como que o preconceito danificou muito o pai dele. E ele acabou meio que transferindo isso pros filhos.
esse medo que ele tem dos filhos passar o que ele passou. O pai do Nubs, eu gostei da atitude dele também. Eu ainda falei pra vocês que eu achava que o pai do Nubs seria quem ia convencer a esposa dele a aceitar a relação melhor. E foi o que aconteceu, a gente viu ali que foi o pai do Nubs que convenceu ela, na hora que tava falando sobre o bonsai, de que tava na hora de deixar o filho deles ser livre, independente da opinião deles, não é verdade? Eu gostei disso. E aí, no outro dia, a gente vê o Dini, tá deitado no quarto dele, o Nubs liga pra ele e eles estão conversando. Aí o Nubs conta que o pai dele conversou com ele, aceitou, permitiu que ele namorasse o Dini, e aí batem na porta e ele fala pra ele esperar. E é o pai do Dini. E ele senta e começa a conversar com o Dini e ele fala pra ele assim, por que ele não foi comer? O Dini diz que tá sem fome. Ele fala assim, ou é porque você não quer olhar pra minha cara. Aí o Dini não responde. Ele pergunta assim, você ama mesmo o Nubs? O Dini fica meio assim, pergunta, por que você quer saber? Aí o pai dele diz assim, que o Dini deve saber que o amor não envolve só duas pessoas, envolve todos ao redor. Mais ainda, envolve o trabalho do Dini, o trabalho do Nubs. Se o Dini está preparado para o que isso pode causar na vida deles. E que muitas pessoas vão culpar os dois quando descobrir que eles estão num relacionamento. Aí o Dini diz que os tempos mudaram. E o pai dele diz que não mudou tanto assim. Embora digam isso, mas os tempos não mudou tanto assim. E é verdade o que ele fala, gente. E ele ainda pergunta pro Dini se ele acha que o caso deles é diferente. O Dini diz que sim. E aí ele pergunta novamente, você ama o Nubs? E o Dini diz que sim. E o pai do Dini diz que o Nubs é um rapaz muito inteligente e muito persistente, que ele sabe que ele pode resolver qualquer problema que acontecer. Mas ele pergunta se o Dini está preparado para isso. E o Dini diz que está, que a única coisa que ele quer é ficar com o Nubs. Aí o pai dele fala para ele assim que inveja o Dini por ele estar vivendo esse amor. Coisa que ele não viveu esse tipo de amor quando ele era jovem. Então ele tem inveja do Dini por ter essa coragem de viver esse amor. E que o Dini é fiel aos sentimentos dele. E isso ele tem inveja. Aí ele diz pro Dini persistir no relacionamento dele. Não desistir nunca do Nubs, do relacionamento dele com o Nubs. Que ele sempre pensa, ele ainda lembra do relacionamento que ele teve. Desse tipo de relacionamento. E ele desistiu. Então ele pede para que o Dini não desista do relacionamento dele. Aí o Dini até estranha, né? Fala assim, mas e a mãe? Aí ele fala assim, eu amo sua mãe. Isso não quer dizer que eu não ame ela. Eu amo a sua mãe. Eles construíram uma vida, uma família. Então óbvio que ele queria desenvolver um amor por ela, né? Aí o Dini pede desculpa pro pai dele, abraça ele, pede desculpa por ter sido rude com o pai dele. O pai dele diz que ele não está bravo com o Dini. Pelo contrário, ele está orgulhoso em ver que o Dini está enfrentando e vivendo esse amor. Ele tem orgulho dele. E aí o pai dele olha pro Dini e fala assim, você ainda está com o Nubs, não é? Aí ele diz que sim. E aí o pai dele vê o celular na cama ligado e fala assim que se ele tá numa ligação. Aí ele lembra que ele tava falando com o Nubs. Aí ele pega o telefone e o Nubs fala assim que já está lá na porta da casa dele. Ele, o quê? Aí o pai dele dá um sorriso, levanta e vai atender a porta. Aí ele vê o Nubs e ele chega pra ele e fala assim, vocês jovens hoje, viu? Só foi saber que eu tinha aceitado e você já veio correndo. Vocês jovens apressam tudo. Aí ele fala, sim, tio, a gente é assim. Aí ele fala assim pra ele que o pai do Nubs mandou mensagem pra ele na noite anterior e acabou tirando os obstáculos que poderia ter, mas que ele quer que o Nubs cuide do Dini muito bem. Aí o Nubs diz que vai cuidar muito bem do Dini, ele dá a palavra dele. E o pai do Dini diz assim, eu vou confiar na sua promessa. E sobe a escada de novo, volta pra porta onde tá o Dini e o irmão dele. E o Dini vai falar com o Nubs, pergunta o que ele foi fazer ali. E ele diz que ele ficou tão feliz na hora que escutou que o pai do Dini permitiu os dois ficar juntos, que ele foi pra lá inconscientemente, ele foi correndo. E aí ele fala que quer abraçar o Dini e abraça o Dini e os dois ficam abraçados. Aí o pai do Dini com o irmão dele tá na porta vendo e a mãe dele tá na sacada. E o irmão do Dini fala pro pai dele assim, desculpa pai, eu fui muito rude com você. E o pai dele fala assim que tá desculpado, mas ele também pede desculpa porque ele também foi e ele também errou e ele pretende melhorar. Então o filho melhora e ele melhora também, ele fala. Aí a esposa dele tá tirando uma foto do Dini com o Nubs abraçado e manda pra mãe do Nubs e fala pra ela, ai, nossos filhos estão juntos novamente. Aí ela manda um coraçãozinho que tá feliz e fala pra ela que do outro dia elas vão pra aula de dança junto. E já voltou às pazes das amigas, né? E aí o Dini tá no quarto e aí o Nubs vai falar com abraça ele. Ele ainda fala se ele vai voltar pra casa e o Dini fala que não, que vai ficar 2 dias ainda.
Mas se o Nupsi preferir voltar, porque é mais fácil do que ele ficar indo e voltando, não tem problema. Ele diz que não, que vai esperar o Dini. E aí o Dini pergunta pra ele assim, que se o pai dele não permitir os dois namorar, o que ele vai fazer? Se ele vai negociar com o pai dele ou vai pedir pro pai dele falar com o pai do Dini. Aí o Nupsi diz que não. Primeiro que o pai do Dini não é empresário, não é homem de negócio que nem o pai dele. E segundo porque o pai dele jamais venderia ou trocaria o filho dele por motivo nenhum. Porque o pai dele sabe como o Dini é valioso. E ele concorda, porque o Dini é a coisa mais valiosa que existe. Olha. Então eu acho que ele estava querendo dizer, eu acho que a tradução veio errada, tá, gente? Na minha opinião. Que eu acho que o Dini quis dizer assim, se o meu pai não tivesse permitido o nosso namoro, você teria pedido pro seu pai falar com ele? Eu acho que era isso que ele quis dizer, mas a tradução veio assim, se meu pai não permitir. Então eu fiquei meio assim, depois que me deu um... Opa! Então eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Aí os dois ficam ali abraçados e a gente vê o Tom indo encontrar a Tiff na academia. A Tiff também me estressa até hora, gente. Aí ele fala pra ela, fica falando que gosta dela, que gosta dela, que gosta dela. E enquanto isso, ela tá treinando, ele tá com um negócio na cintura, um negócio nas mãos pra ela chutar. E ela fala que não, pra ele parar de brincar com os sentimentos dela, pra ele parar com essas brincadeiras. Ele diz que ele tá falando sério, que ele gosta dela. E ela continua insistindo de que não, que ele não gosta dela, que ele não gosta dela. Aí uma hora ela cai, ele senta em cima dela e fala pra ela assim, eu gosto de você. Será que você não entendeu ainda? Ela fala, como você gosta de mim? Você é gay. Meu Deus, que vontade de bater nessa garota. Como que ela pode afirmar que o menino é gay se ele mesmo sabe do sentimento dele, tá falando que não? Aí ele fala pra ela assim, que ele nunca foi gay, ele não é gay. Não sabe de onde ela tirou isso, que ele gosta dela. Aí que ela tipo fica envergonhada, né? Com o papelão que ela fez todo esse tempo. E levanta toda sem graça. Aí chama ele pra assistir um filme e ele abraça ela e eles dois ficam juntos, já deu pra entender. Mas eu achei que ela passou uma vergonha grandão, sabe? Ela pagou um mico histórico, na minha opinião. Ela tava deduzindo, afirmando que ele era gay. Na verdade, o rapaz nunca disse que era gay. E ele mesmo falou que ele nunca foi gay. Que vergonha pra ela. Aí, o Dini está no apartamento dele já, assistindo a estreia da série do Nupsi. E ele está fazendo uma transmissão ao vivo com os fãs dele no Instagram, se eu não tô enganado, no Twitter. E bem na hora o Nupsi chega e pede pra ele ajudar ele com umas fotos que ele tem que fazer de uma propaganda de uma máscara. E o Dini desliga e vai lá, passa a máscara, tira as fotos com ele, coloca a máscara no rosto dele. E o Dini vê que as pessoas viram um burburinho na internet. Todo mundo falando que é a voz do Nupsi, que realmente os dois estão juntos, que o Dini não é o motorista, que eles são namorados. E vira aquele burburinho ali na internet. O Dini na hora ali ignora e fica lá no love dele com o Nupsi. No outro dia, o Dini encontra o Rim. E eles estão falando do livro do amigo dele. E ele pede para que ele publique na internet. Porque já que ele não tá conseguindo tempo de ler. E aí ele vai ver depois. A chefe dele, a editora, pediu para que ele fizesse cenas, de umas 5 cenas adicionais de sexo do casal da série. E o Dini se incomoda dele ter que fazer essa cena, porque é o namorado dele que vai fazer a cena, né? Então ele fica meio que, eu não sei como fazer, e ele ainda brinca. Pede ajuda pro Nupsi. E o Rim, a gente sabe que ele tem uma paixonite pelo Nupsi. Ele é fanzaço do Nupsi, ele ainda brinca com ele. O Nupsi pertence a mim, ele fala pro Dini. Aí o Nupsi chega e o Dini fala pra ele comer o bolo, ele não quer, só se o Dini dá na boca dele. Aí o Dini fala pra ele pagar a conta e ele disse que pro Dini ele paga tudo. Aí o Rim fala, então eu vou pedir 20 bolos. Ele, não, você não é o Dini, brinca com ele. Aí eles ficam ali dando risada e vão pra casa. Em casa o Dini tá escrevendo as cenas. E o Nupsi recebe uma ligação do Tom falando do que tá acontecendo no Twitter, que eles estão nos TTs. Porque todo mundo tá falando que é a voz do Nupsi, que ele tem que tomar mais cuidado. Que a Tan, que é a irmã do Tom, tá brava e ele tem que explicar pra ela agora. Aí o Nupsi com aquele jeito dele de tipo, não tô nem ligando. Pega e fala, tá bom, tá bom. Aí ele diz pro Nupsi que no outro dia eles vão pra praia, que ele tem uma sessão de fotos pra fazer, ele vai ficar 2 dias. E ele fala que tá bom. E o Nupsi chama o Dini pra ir com ele pra praia. E eles vão pra praia. Aí tem uma hora que o Nupsi tá se preparando pra tirar as fotos, o Dini tá tentando sair escondido pra não ver o Nupsi não impedir ele, que ele quer ir pra praia sozinho. Aí o Nupsi para ele e fala pra ele onde ele vai. Ele diz que vai no mar, que ele quer nadar. Aí ele pede pra ele esperar ele terminar as fotos, que ele quer ir junto. Ele, mas por quê? Eu posso ir sozinho. Ele, mas eu quero ir com você. E vai pegar no rosto dele, assim, nas bochechas dele. O Tom aparece e fala, eu já disse pra você se controlar. Se outra pessoa chega aqui e não sou eu.
já viraria polêmica. Por quê? O Nubs não pode ser visto com o Dini por ele estar promovendo a série com o Peçonhento. Então as pessoas estão shippando ele com o Peçonhento. Que eu acho que não tem nada a ver. A vida pessoal do Nubs com a vida pessoal dele, com a vida dele na série. Entendeu? Isso eu acho que não tem muita lógica os fãs estarem fazendo isso. Mas, e a emissora principalmente, está exigindo isso deles. Aí o Dini senta numa cadeira lá com o computador, liga pro amigo dele, pro Rim, e pergunta se ele publicou o livro que ele não tá achando. E ele diz que não, que ele desistiu. Aí ele, você já publicou e teve críticas, não é? Ele diz que sim. E ele pede para que ele analise o livro como ele fazia com o dele. Ele lê e anotando o que tá faltando, os pontos que tem que melhorar, igual ele fazia com o dele. Se ele precisar de ajuda, o Dini vai ajudar. Aí ele diz que vai fazer isso, e ele começa a fazer. E o Nubs chega, conversa com o Dini e pega o Dini no colo e leva pra praia. E os dois ficam brincando ali no mar. E uma pessoa, uma moça, fica tirando fotos dos dois. E publica essas fotos de que o Dini e ele, hashtag Dini não é motorista, hashtag Dini e Nubs namorados, hashtag Dini e Nubs estão juntos. Ela fica postando assim, hashtag Nubs traidor. Aí acaba ali o episódio e a gente vê no trailer que o Peçonhento vai aproveitar este momento para fazer um rebuliço maior ainda, porque ele vai fazer um vídeo falando que ele não esperava, chorando, essa traição, que se o Dini e o Nubs realmente estão juntos, que fale pra ele, porque ele vai sair da história, que ele não quer ficar no meio, sabe, ele fazendo o coitado, que o Dini e o Nubs são os errados e ele é a vítima da história. E aí vira um fuzuê. Então no próximo episódio a gente já sabe que vai ter esse fuzuê em cima deles. E vai ser uma reunião enorme com eles e com o Peçonhento e com todos da série, os diretores, e a gente vai conhecer a irmã do Tum, que é a tal Tan, que ele sempre tá falando que a Tan cobra isso, a Tan aquilo, a Tan vive ligando pra ele. Ela vai estar na reunião pra falar com eles exatamente sobre esse problema que está acontecendo. Que, na minha opinião, eles não deveriam se meter na vida do Dini com o Nubs, tá? Ai, Andréia, mas você sabe como que é na Tailândia. Você vai fazer um BL e você entrega a sua vida pra emissora. Sim, só que, querendo ou não, favorece a série os dois estar namorando. Porque, tecnicamente, é um casal, um BL, que tá na vida real pros fãs. Então, não vai interferir a série, gente. São dois grupos de fãs, como acontece em qualquer outro BL. A gente tem os fãs... Tom Cholatinha esses tempos atrás. A gente tinha os fãs que torcia pro Sean ficar com o Tom, e os que torcia pro Sean ficar com o Na. Eu era das que torcia pro Sean ficar com o Na, mas não interferiu na popularidade da série, entendeu? Então eu acho que até levanta mais a popularidade da série a turma ficar nesse debate com o Nubs ou com o Peçonhento ou com o Dini, com quem ele fica. Mas a gente vai ter que ver isso agora no próximo episódio. E eu acho sim que vai dar muito, mas muito problema. E eu até falei com vocês que eu ia ver sobre isso pra explicar melhor. E realmente, gente, eu não falei bobagem no vídeo passado, tá? Realmente, na Tailândia tem-se essa importância mesmo. Eu fui procurar e realmente os filhos têm que respeitar os pais e os avós até depois de adulto. Tanto é que eles ainda moram juntos. Tem filhos que são casados e moram o avô e a mãe e o pai junto com ele, com a esposa, porque eles cuidam dos pais depois de adulto até os pais ficar velhinhos, até os pais morrer. E os avós também. Então se tem essa cultura na Tailândia de que a palavra final na casa e a palavra maior, de maior importância, é dos pais, tá? E dos avós, no caso. Então, eu entendi, a gente entende por que eles ficou com tanto medo dos pais não aceitar. Porque a felicidade deles dependia-se também da aceitação dos pais deles. Eles não conseguem ser felizes completamente se os pais não aceitam, tudo bem? E me pediram nos comentários pra fazer uma pesquisa. Eu fiz meio por cima, tá, gente? Eu ainda vou me aprofundar disso, mas eu vou só dar uma explicação pra pessoa que pediu. A Tailândia, assim, tem esse tema de que a Tailândia é o paraíso da homossexualidade. É o país mais liberal. Sim, da Ásia é o país mais liberal. Principalmente com a questão de turismo, tá? Mas a questão dos habitantes mesmo, na casa, na família, ainda se tem o preconceito que se tem em outros países, gente. Então o que a gente vê nas séries, em alguns BLs, não é mentiroso, como em alguns BLs que os pais aceitam os filhos muito bem, também não é mentira, tá? Vai da família. Tem famílias que realmente não aceitam, expulsam os filhos de casa, e tem famílias que aceitam seus filhos e ficam ao lado dos filhos, independente da sexualidade deles. Assim como em qualquer outro país, tá? Só que lá tem uma diferença, né? A Ásia, as coisas na Ásia são totalmente diferentes dos outros países, a gente sabe disso. E, que nem os transexuais lá, eles na escola, principalmente, eles usam uma cruz nos livros pra diferenciar que eles são trans, tá?
Mas uma coisa boa que a Tailândia fez é que é um dos primeiros países, eu acho, a reconhecer o terceiro gênero, tá, gente? E reconhecer legalmente a união de casamentos do mesmo sexo. Mas já foi reconhecido isso e o reconhecimento do terceiro gênero lá também já está acontecendo. Eles já estão lutando por isso e já estão conseguindo. Eu vou me aprofundar melhor e eu vou fazer um vídeo só explicando sobre esta cultura, tanto da questão LGBT quanto da questão familiar para vocês, tudo bem? Outra coisa que eu vi também é que eles não têm os mesmos direitos legais que as pessoas héteros, tá? Então eu vou pesquisar para explicar melhor para vocês o que seriam isso. Aí eu vou poder explicar pra vocês por que as pessoas do terceiro gênero, as pessoas homossexuais, a pessoa do LGBT não tem os mesmos direitos elegíveis do que as pessoas héteros, certo? E aí eu explico melhor pra vocês, eu vou fazer um vídeo especial só explicando isso, porque leva tempo pra explicar, gente, então não dá pra mim falar da série e explicar tudo isso pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero saber de vocês é o que vocês achou desse episódio, tá, gente? Você gostou do episódio 10 de Lovely Writer? Se você gostou do episódio 10, coloca aqui nos comentários que você gostou desse episódio, o que você achou do momento em que os pais deles conversaram e o que você achou do momento da conversa, tanto do pai do Jimmy com a esposa, quanto dele com o Jimmy. Você também entendeu o motivo dele e você concorda? Eu concordo com o motivo dele, eu entendo ele, eu acho assim que o medo impede muitas pessoas de fazer muita coisa, a gente já sabe disso, né? Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um recado, gente, o Off, dia 1º de maio, saiu do hospital, foi pra casa porque os exames deu que ele já estava curado do Covid. Então ele vai ficar em observação em casa por um tempo de quarentena, só pra analisar, ver se ele não vai ter sequelas, mas ele já está curado, glória a Deus. Ai, só precisa vir agora essa semana a notícia de que o Tai também já tá em casa, né? Mas ele já está curado, ele já está bem, tá bom? Então a gente pode ficar feliz que o nosso leão cansado já saiu do hospital, não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like neste vídeo e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Tudo bem, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.